peguei aqui a regra de simples, vou tentar desenvolver o teorema que tem no livro leitor de vocês. Pronto, o primeiro teorema é esse daqui, hoje que é o 10.3, né? Aí eu vou tentar desenvolver aqui para depois calcular a regra de simples em si. Pronto, eu peguei aqui 3 pontos. Isso aqui é uma parábola qualquer, uma função quadrada. Peguei aqui 3 pontos, vou colocar a função aqui. É uma função algébrica qualquer, quadrada. Agora eu peguei intervalos aqui de x0 e x2. Vou calcular o valor aproximado da área que tem abaixo da função aqui. Isso algebricamente, sem nada de novo. Vou pegar aqui e calcular para x0. x0 é x0, não posso fazer mais nada aqui. x1. A gente calcular a variação desse intervalo aqui. Ó. Será x0 mais h. x2 será x0 mais 2h. Percebe? Esse comprimento todo aqui vale 2h. Vou fazer a variação do intervalo aqui. Pegando inicialmente, a gente vai calcular a altura para cada ponto desse. Calcular a altura para o ponto P0, P1 e P2. A gente vai utilizar essa função e vai substituir os valores tudo em função desse ponto. Tudo em função disso. Calculando primeiro, chamar isso aqui de y. Chamar o valor de. Vou chamar f de x de y. Calculando primeiro para y0. Sendo no ponto P0 o x valendo x0, né? Então eu vou substituir lá no campo x. Calcular a altura agora para o ponto P1. Essa altura aqui do P1. Aqui o valor de x1, que é o ponto aqui da coordenada x, eu vou colocar tudo em função de x0. Então aqui está x0 mais h ao quadrado mais b x0 ou y1, que vale isso aqui. Agora eu vou pegar o y2, que é esse ponto aqui. O x2, que é esse ponto, vale isso aqui. Vou pegar e substituir aqui no campo x. Esse teorema, o primeiro teorema que vai desenvolver a regra de simples, ele diz que eu posso calcular a área abaixo desse gráfico aqui utilizando essa seguinte expressão. O que eu vou tentar é chegar a ela através do modelo de confusão algébrica. Tenho que chegar nessa expressão aqui. Lembrando que essas aqui são as alturas. São as alturas e aqui esse H é meio que seu delta x que a gente utilizei no leitor. E a gente utiliza também o H. A mesma coisa do delta x. Para mim calcular a área dessa figura aqui, primeiramente eu tenho que somar as partes, eu tenho que somar a altura de cada lado, né? Porque todos não têm alturas iguais. Então eu tenho que somar isso tudo aqui. Primeiramente eu tenho que resolver cada uma dessas expressões. Aqui não dá para fazer nada, então eu vou passar essa expressão aqui. Aqui dá para fazer alguma coisa. Produtos notáveis, né? Mais H ao quadrado. Como eu estou somando todas as alturas, então eu vou pegar aqui. Pelo teorema,
para desenvolver a regra de síntese, quando eu somar essas três expressões aqui, esse valor aqui tem que estar, tem que dar esse valor. Mas para me calcular a área lá dessa figura, eu tenho que ter uma altura, né? Porque eu tenho que ter as bases dela. As bases são essas bases de baixo. Aqui eu vou ter os comprimentos de cada segmento de cada ponto. Que é exatamente fazer a equação de ponto. Então, se fosse chamar isso aqui seria a altura de cada ponto. Cada segmento de parábola de cada ponto. Nosso limite é o seguinte, né? É pelo próximo símbolo. Pelo nosso teorema do limite, a gente tem que isso aqui é igual a uma integral definida desse tipo. Daí você entendeu lá no começo? O limite dessa expressão tem que dar uma integral dessa definida. Mas a gente está calculando que isso aqui é igual. x0 e x2. O que a gente vai fazer é modificar aquela expressão lá para isso. Quero pegar esses intervalos aqui, contém o A e substituir lá pelo x0 e pelo x2. Isso é claro por essas expressões aqui. Vamos chegar no seguinte. Aí pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que fazer a integral disso aqui e calcular em cada um dos intervalos dela. Calculando primeiramente com o intervalo de cima, que é como se fosse o B, né? É como se fosse o A. Fazer a integral e fazer o teorema fundamental do cálculo, a gente vai chegar a esse mesmo valor aqui. Esse é o valor daquela expressão ali, aquela expressão lá embaixo. Se vocês perceberem, esse valor aqui a gente já tem, lá para cima, que é exatamente isso aqui. Ó. Então K0 ou K vai ser igual a 1/3 de H, repetindo a expressão. Essa é a fórmula que a gente calcula a área de uma parábola com 3 intervalos. Agora a gente vai desenvolver a regra de síntese. Essa fórmula aqui serve para calcular quando a gente tiver 3 tempos, ou a gente quiser calcular no intervalo de 3, né? Agora se a gente aumentar a função aqui, e para B3,
para calcular, quando a gente tiver infinitos intervalos, aqui vai crescendo. Vou colocar aqui até P. É o enésimo intervalo. A gente sabe que quando tem essa expressão aqui, a gente tem que fazer uma soma de Riemann, né? Para calcular os intervalos aqui. Aí o nosso cientista, que é o Thomas Simpson, ele inventou uma fórmula baseada nessa expressão aqui, que resistiu o teorema, que calcula a região abaixo de uma função em enésimos intervalos. Quantos intervalos possível? Substituir o valor disso com a x, né? Que é a mesma coisa. A gente vai calcular aqui para cada intervalo desse. Para cada ponto desse fazer uma soma. Descobriu essa expressão aqui, ó, que calcula a área entre segmentos de parábola, que vai ter uma precisão maior de todas as outras integrais, quase todas. Pelo menos naquelas que a gente vai utilizar, ela vai ter uma precisão bem maior, porque ele está trabalhando com segmento de parábola. Então, por essa regra aí, tu vai calcular um valor bem aproximado, que áreas aqui eu substituí por todas essas expressões ali, por isso que eu não queria repetir, eu coloquei só áreas. Essa fórmula vai calcular um valor mais exato do que aquelas que vocês estão utilizando. Então essa é a expressão, se vocês quiserem calcular por ela. Pela regra de Simpson. Obrigado.